Êxodo capítulo 9, a partir do versículo 13 até o versículo 35, diz assim a inerrante palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e ao teu povo, com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levantas contra o meu povo, para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundada até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo, e que não se recolherem a casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre toda a terra do Egito. De maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhes disse: esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga, e o linho em flor. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade, e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Façamos mais uma oração. Bendito Deus, a Tua palavra foi lida, Senhor, e ela é suficiente, Senhor, para trazer o ensino e para ministrar o nosso coração que carece de Ti, carece dos Teus cuidados. Nós sabemos, Pai, que ela é poderosa para agir em nós. Por isso, Senhor, Te pedimos, ó Pai, que neste momento o Teu Santo Espírito venha iluminar o nosso coração, para que adotemos a Tua palavra como verdade, como ela é, para que guardemos todos os preceitos do Senhor como eles foram ditos,
E assim, Senhor, o honremos, Senhor, por meio da nossa vida em aplicação e em vida na prática da Tua palavra, Senhor. Nós pedimos, Senhor, a Tua bênção nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Amém. A pergunta que podemos fazer nessa noite é: o que tinha no coração de Faraó? O versículo 14 é bem claro. O Senhor diz que traria todas as suas pragas e usaria o coração de Faraó como o alvo de todas essas pragas. O que tem então no coração de Faraó para que Deus tenha essa atenção redobrada com o coração dele? O que há lá escondido? Nós temos acompanhado esse texto de Êxodo e nós trabalhamos então as 6 pragas que até então o Senhor trouxe sobre a terra do Egito. E todas essas pragas trouxeram um desbarateio de toda a consciência, de toda a confiança que o povo poderia ter com os deuses falsos que faziam parte de toda a liturgia de culto dos egípcios naquela região. E essa ação de Deus contra o Egito foi meio que uma ascensão, como um crescimento do poderio de Deus contra todos os deuses do Egito. Primeiro começou nas classes mais humildes, mas como nós vemos aqui na 6ª praga, a praga de úlceras, nós vemos que não só mais o povo estava perplexo com o poder de Deus, mas também os próprios magos de Faraó já o haviam abandonado, porque estavam envergonhados e amedrontados por conta de todas as úlceras que eles traziam nos próprios corpos. Então veja o que Deus trouxe das classes mais humildes até a alta corte da casa de Faraó. Ele trouxe a vergonha, trouxe o desprezo, trouxe o medo, trouxe o terror. Mas o versículo 14 ele é muito claro que todas as pragas que Deus tinha trazido sobre a nação ainda não eram tão poderosas e tão densas quanto aquelas que o Senhor, a partir de agora, começaria a trazer, usando como alvo o coração de Faraó. Então a pergunta que nós temos que fazer nessa noite é: o que tinha no coração de Faraó? E o que Deus tem a nos mostrar nessa noite por meio dessa palavra? Por isso que o tema do nosso sermão nessa noite é como Deus lida com a idolatria do coração do homem. E eu já trouxe a resposta para vocês, que o que tinha no coração de Faraó era idolatria. E a primeira verdade que o texto nos traz aqui nessa noite é que Deus lida com a idolatria do homem expondo a inutilidade da nossa idolatria. Vejam, meus irmãos, que o próprio Faraó, ele tinha um sentimento de notoriedade sobre a vida dele. Ele tinha algo que ele pensava que ele poderia se destacar dos demais. Se nós estudarmos a história da constituição da nação do Egito, com as demais nações da Mesopotâmia, por exemplo, ali que fica ali na região entre os rios Tigres e Eufrates, o rio Tigre e Eufrates, nós podemos ver que, comparando as duas regiões, nós temos uma ascensão e uma estabilidade de governo na região do Egito que nós não conseguiríamos enxergar na região da Mesopotâmia. E isso é muito bem explicado por conta de todas as características geográficas que existiam na região. Por exemplo, na Mesopotâmia, os reis não tinham como garantir se eles teriam uma colheita farta ou se suas colheitas iriam minguar por conta das chuvas e das tempestades que desciam os rios Tigre e Eufrates. Eles não conseguiam mensurar as épocas das cheias. Por causa da sua geografia um pouco mais acidentada, às vezes poderia chover chuvas torrenciais na parte norte da Mesopotâmia, e por eles não verem essas chuvas, eles poderiam contar com um verão mais propício para a plantação, mas aquelas plantações várias vezes eram detonadas por todas as chuvas que desciam, as enchentes que vinham como uma avalanche, acabando com todas as plantações da Mesopotâmia. Já no Egito era muito diferente.
Há um historiador chamado John Bright que ele diz que o Egito era estável porque havia um conhecimento maior sobre todas as ribanceiras do rio Nilo, e a geografia possibilitava com que as pessoas que eram peritas nos assuntos da atmosfera, nos assuntos do clima, elas conseguiam detalhar com precisão qual seria o melhor período para plantar e colher. O rei dizia para os seus súditos: olha, agora nós não podemos plantar porque o rio Nilo vai encher. Agora é o período certo, porque o rio Nilo irá esvaziar e todos os nutrientes do rio já foram depositados nos solos, e nós vamos aproveitar esse solo nutritivo para poder plantar os nossos grãos e ter as nossas grandes colheitas. Isso era muito notório na região do Egito. E toda essa precisão e todo esse conhecimento da dinâmica do rio Nilo fazia com que os homens depositassem a sua confiança no homem que tinha toda essa perícia. E neste caso, o rei, ele não era visto mais como um perito de todas as características do rio Nilo, ele era visto como Deus. Você já deve ter ouvido aquela expressão: conhecimento é poder. No caso aqui do Egito, isso era garantido. O rei, o faraó, ele tinha um conhecimento de todas as características do rio, e por ter esse conhecimento ele era visto não como uma pessoa perita, mas sim como um Deus. Então nós vemos aqui que o que tem no coração de Faraó é essa divinalização pessoal. Ele se achava melhor do que todas as outras pessoas. Ele se via como Deus, e ele se via no direito de colocar-se em pé de igualdade com Deus Yahvé, o Deus da aliança. Deus estava dizendo para Faraó: liberta o meu povo, para que ele me sirva. Ou seja, eu quero que o meu povo deixe de ser teus escravos, e agora eu quero que o meu povo seja o meu escravo. Faraó dizia: não, eu sou Deus também. Então eu posso muito bem segurar este povo servo e guardá-lo debaixo das minhas correntes, porque eu também sou Deus. Mas Deus falou: agora, Faraó, que eu estou acabando com a reputação de todos os deuses da tua nação, que eu estou acabando com a reputação de todos os teus magos, e estou também mudando o coração dos teus oficiais, ao ponto que depois nós vamos ver aqui nas escrituras que eles o abandonarão, alargarão o teu conselho para seguir o conselho de Deus. Eu estou prestes agora a expor toda a tua idolatria como algo fútil. E Faraó, ele tinha esse desejo, ele tinha essa convicção de que ele era Deus, e por isso ele poderia se colocar em pé de igualdade contra Deus. E o texto nos mostra de forma clara, o versículo 14: eu vou apontar as minhas pragas para o teu coração, ó Faraó. Para quê? Para um propósito, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Então nós vemos aqui que existe um propósito de Deus nessa deflagração da ira dele, das suas pragas. E nos versículos 15 e 16 nós vemos aqui dois propósitos distintos. Porque quando o leitor que está começando na leitura do Antigo Testamento, ele fica empolgado com Deus. Poxa, Deus é poderoso, ele manda praga, ele faz o rio Nilo ficar como se fosse sangue. Ele faz com que as várias rãs e vários sapos venham a sair do rio e entrar nas cidades. Ele faz com que venha a ter uma grande infestação de piolhos. E os próprios magos entenderam que isso era o dedo de Deus. Então o primeiro leitor ali nos seus primeiros dias de leitura da Bíblia, ele fica empolgado com Deus e fica pensando: puxa, por que Deus não foi para o caminho mais fácil? Por que Deus não exterminou com Faraó e com os egípcios? Se Deus tem todo esse poder, se Deus tem toda essa glória, todo esse fulgor, e os seus exércitos o atendem, por que Deus não destruiu Faraó? E Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, ele resolve colocar essa informação. Vejam, no versículo 15: pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti
e o teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Então Deus tinha dois propósitos em segurar um pouco o poder da sua mão, a fim de mostrar para Faraó todo o poderio de Deus, um escalonamento de poder, e fazer também com que o nome do Senhor fosse conhecido em toda a terra. Nós temos um registro bíblico que 400 anos depois de todo esse sofrimento que Deus trouxe sobre a nação do Egito, esse conhecimento de todo esse sofrimento era conhecido 400 anos depois. Por exemplo, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 4, versículo 8, em um momento em que os filisteus estavam em guerra com os israelitas, eles ouviram o alvoroço dos hebreus e ficaram pasmos, ficaram perplexos. Eles disseram: ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Está documentado 400 anos depois deste evento. Então o Senhor alcançou o seu objetivo com as pragas sendo desferidas contra o coração de Faraó. O meu nome será proclamado em toda a terra, não somente na perspectiva de quantidade, ou seja, no mundo inteiro, mas na perspectiva de qualidade. Vai durar por mais de 400 anos, e as pessoas, os povos temerão o meu nome. Então vejam que o Senhor, ele alcançou o seu objetivo. Contudo, meus irmãos, nós precisamos responder uma pergunta. Se Deus está tratando a idolatria no coração de Faraó, nós temos que entender o que é idolatria. E talvez alguns de vocês estejam pensando: poxa, idolatria você já visualiza alguém carregando uma vela, se prostrando diante de uma imagem, fazendo preces, orações e fazendo pedidos para essa imagem. Isso também é idolatria, mas não é só isso. Idolatria, uma boa definição que nós podemos trazer é a troca, substituir, vamos dizer assim, a verdade de Deus pela mentira. Toda vez que um homem substitui a verdade de Deus pela mentira, ele está praticando idolatria. E nós podemos ver o início, o princípio da idolatria, já em Gênesis, no capítulo 3, versículo 4 e 5. E o principiante da idolatria, pasmem, foram Adão e Eva. E a serpente introduziu esse assunto. A serpente disse para Eva: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que do fruto comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vejam que a serpente trouxe aqui 3 mentiras. A primeira é dizendo: olha, Deus falou que vocês morrerão, mas vocês não morrerão, pois o homem e a mulher morreram. A humanidade morre. A segunda mentira que a serpente trouxe era: olha, vocês serão como Deus. E até então nós vemos aqui a raiz da idolatria: o homem desejando ser Deus, desejando se tornar alguém divino, em detrimento daquele que é toda a divindade, que é o nosso Senhor Deus. E uma outra mentira que ela trouxe também para a humanidade é: vocês serão conhecedores do bem e do mal. É uma meia verdade, porque eles se tornaram conhecedores do bem e do mal, só que conhecedores de forma empírica. O homem agora experimenta na pele, na própria carne, todos os danos em decorrência do seu pecado, todas as consequências em decorrência da sua malignidade. Então, devido a essa natureza caída que a humanidade carrega dentro de si, ela tem o objetivo de se tornar Deus. E não é isso que a nossa sociedade nos mostra. Vejam a quantidade de filmes que Hollywood tem produzido, todos eles querendo mostrar que o ser humano deseja ser um super-herói, alguém detentores de poderes, uma visão melhorada, uma força imensurável. E todos eles, como se estivessem tocando a verdade, mostram que alguns heróis, quando descobrem que têm um poder
sobre o restante da humanidade, podem se tornar tiranos, malignos e verem-se como se fossem o próprio Deus. Então essa é a realidade da humanidade. A humanidade que pratica idolatria, ela abre mão da verdade de Deus para ter a sua vida baseada em mentiras. Romanos, no capítulo 1, versículo 18, fala exatamente isso. Subjugaram, sufocaram a verdade de Deus para viverem na prática da mentira. Meus irmãos, e o que esse texto tem a ver conosco? Afinal, nós não somos idólatras. Nós não temos imagens aqui para adorar. A nossa adoração é o Deus trino, invisível, real, o Deus que é testemunhado pelo Espírito Santo e é explicado por meio da sua santa palavra, as benditas sagradas escrituras. Nós adoramos um Deus invisível, um Deus verdadeiro, um Deus que de fato trouxe a existência ao nosso mundo. Mas o que essa mensagem tem a ver conosco? Vejam, meus irmãos, que a Bíblia Sagrada, e esse texto aqui específico, não foi escrito para os ímpios idólatras. Não foi escrito para os ímpios. Moisés, ele foi usado pelo Espírito Santo, mas ele não estava escrevendo para os ímpios, ele estava escrevendo para o povo de Deus, o povo que leria essa lei, o povo que leria essa lei 1000 anos depois, o povo que leria essa palavra depois da ascensão de Cristo, o povo que estaria agora desfrutando da leitura dessa palavra bendita. Então essa palavra não foi escrita para ímpios, mas foi escrita para crentes. É como se Deus estivesse ali falando com Moisés, usando a vida de Moisés, o Espírito Santo o inspirando para escrever as Sagradas Escrituras e dizendo: olhem para Faraó, vejam a idolatria de Faraó, mas também vejam o que Deus faz com os idólatras. Percebam como Deus julga um idólatra. Percebam também que todos vocês têm a capacidade também se comportarem como Faraó. Nós não somos idólatras, mas por conta da nossa natureza, que ainda deseja a consumação final da nossa bendita salvação, que é a perfeição do nosso ser, a nossa natureza caída ainda pode ter alguns comportamentos idólatras. Podemos ver isso, meus irmãos, no nosso meio, pessoas que buscam satisfazer o próprio ego, tentando buscar palavras de afirmação de outros irmãos, pessoas que não conseguem deixar de serem paparicadas pelos outros, ou então pessoas que estão nas redes sociais mostrando a sua imagem para ser adorada, para ser amada pelas pessoas. Nós vemos esse tipo de idolatria também, meus irmãos, nos lares. Quando uma mãe tenta brigar pela atenção do filho que falou pela primeira vez a palavra papai, eu não acredito, carrego essa criança por 9 meses e a primeira palavra que ela diz é papai. Ou então podemos ver no relacionamento do filho tentando paparicar os filhos, tentando chamar a atenção dos filhos, tentando chamar a atenção dos pais, querendo a atenção redobrada do pai. Nós podemos ver, meus irmãos, essa idolatria quando nós consultamos o Deus mercado, querendo saber dele quais são as profissões que ainda existirão no futuro. Tememos o Deus mercado e procuramos tentar entender quais de fato serão os trabalhos que existirão. Nós podemos também manifestar essa idolatria quando nós deixamos de escolher aquela profissão pelo qual nós somos vocacionados e preparados, por conta de uma profissão que nos dê mais dinheiro, trabalhando assim só por conta do dinheiro. Podemos demonstrar idolatria quando nós trabalhamos demais e entendemos que o nosso descanso é um descanso tão santo e tão pertinente que deixamos de usar o domingo para glorificar o Senhor. Podemos manifestar idolatria quando nós tememos mais a morte, mostrando de forma totalmente clara a nossa desconfiança com todas as promessas garantidas pela palavra de Deus.
com a possibilidade do livramento das nossas dores neste tempo presente. Então existem várias formas de manifestarmos idolatria: desejando a atenção dos homens ou temendo até mesmo a própria morte. É muito interessante que, em um certo momento, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, Jesus e os seus discípulos estavam navegando, e de repente, depois de um tempo, Jesus estava muito cansado, deitou para dormir, e de repente veio uma tempestade em alto mar não, ali no mar da Galileia. Veio uma tempestade e aqueles homens ficaram temerosos, temendo a própria morte, e um deles desceu até a parte de baixo do navio da embarcação e chamou Jesus. Jesus, tu não te importa que morramos, não te importa que pereçamos? Jesus subiu até a proa e disse: acalma-te, emudece. E o que nós vemos ali no capítulo 4, versículo 41, é que todos aqueles homens, inclusive alguns até peritos na arte da pesca e de enfrentarem vários tipos de tempestades, que estavam também temerosos, eles deixaram de temer a tempestade e passaram a temer o Senhor Jesus. Eles estavam com medo da tempestade, de repente eles estavam se perguntando: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Temerosos. Isso nos mostra que o Senhor Deus não permite que eu e você venhamos a temer qualquer outra coisa que não seja Ele próprio. E dessa forma, meus irmãos, trabalhando no nosso coração, que tem essa possibilidade de ser idólatra, que tem a capacidade de sufocar a verdade de Deus em detrimento da mentira, levando-o a duvidar até mesmo das promessas de Deus, é nestes momentos que o Senhor nos aperta, nos oprime, para que aprendamos de uma vez por todas a confiar na sua palavra e a desfrutarmos do seu bendito cuidado. Então, meus amados irmãos, procure conhecer as verdades da palavra de Deus, procure estabilizar o teu coração nas promessas de Deus, procure encontrar alento naquilo que Deus falou, porque de fato é verdade. E Ele mostra para todos nós que Ele será glorificado e que não há nenhum outro que seja semelhante a Ele. Pare de confiar em homens, pare de confiar na estrutura que este mundo propõe, pare a confiar nesse sistema mundano que tenta mostrar as alegrias deste mundo como se fossem verdadeiras, mas na verdade não são. Não tem o poder para trazer alento à nossa alma, não tem poder para nos dar convicção além da morte. Somente Deus, o Todo-Poderoso, por meio de Jesus Cristo, nos ensina que somente a Ele nós devemos temer e somente a Ele devemos adorar. Então nós vimos que essa primeira verdade, meus amados irmãos, o que Deus faz com aqueles que têm no seu coração a idolatria, a primeira verdade é: Deus expõe a inutilidade da sua idolatria. A próxima verdade nós podemos ver a partir do versículo 22, o que Deus faz com aqueles que têm vivido na prática da idolatria. Deus expõe a realidade da sua fraqueza. Vejam, meus irmãos, que no versículo 22, Moisés estende o cajado para Deus, dá a ordem para Moisés, e no versículo 23 Moisés estende o cajado, e há uma particularidade nessa linguagem, que os versículos 23 e 24 vão mostrar que uma sintonia com aquilo que não deveria haver paz. Vejam, no versículo 23, Moisés estendeu o seu bordão para o céu, o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras, tão grave qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. O primeiro detalhe que nós podemos ver nesse texto é que esse grande evento, essa grande praga, era algo incomum, nunca aconteceu na história, ou seja, desde os primórdios da nação do Egito, nunca houve um evento, um cataclisma tão denso
como este relatado aqui na 7ª praga. Nós podemos ver isso, a grandeza do evento. No Salmo 105, no versículo 32, fala um pouquinho mais das particularidades deste evento. Versículo 32 e 33 vai falar de raios e de fogo correndo pela terra. E no Salmo 78, versículos 47 e 48, vai mostrar que não somente o granizo, mas também raios eram deflagrados sobre a terra. Imaginem a cena. Isso é difícil de imaginar. Uma grande chuva, uma grande tempestade, com granizo denso, pesado, quebrando todos os galhos das árvores, tirando todos os frutos, acabando com toda uma grande plantação, e ao mesmo tempo você vê em algumas plantações fogo consumindo o cereal, consumindo o linho, consumindo também a cevada. E é algo irônico da parte de Deus com respeito ao coração de Faraó. Deus está mostrando dois elementos que praticamente são antagônicos, que brigam entre si, a água e o fogo brigando entre si, mas Deus mostra que tanto a água como o fogo estão cooperando para atenderem o propósito divino. Se entre os elementos que são antagônicos, o fogo e a água, há uma parceria, por que não pode haver uma parceria entre Deus e a criatura? Deus está mostrando para Faraó: olhe o tamanho do sacrilégio que você está cometendo, veja tudo isso. E aqui nós podemos ver que alguns teólogos, alguns estudiosos vão defender que aqui era fogo de forma milagrosa caindo do céu. O texto não nos diz aqui que ele caia do céu, mas uma outra tradução, por exemplo, a Revista Corrigida, dirá que o fogo corria pela terra. Ou seja, nós podemos imaginar que uma grande tempestade, vários raios caindo sobre a plantação de cevada e de linho, e esses raios iniciando um grande incêndio, e os vendavais fazendo com que aquele incêndio se espalhasse por todos os lugares. Alguns raios caindo em casas, outros caindo em árvores, e nós podemos ver aqui um incêndio. Um evento parecido, meus irmãos, não com tantos raios assim, nós podemos ver no ano de 1755, lá em Lisboa, no dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, segundo a religião católica, em que todos os portugueses foram surpreendidos com um grande terremoto. Como a maioria das casas eram de madeira, todas as casas foram sacudidas, algumas velas foram derrubadas e o fogo foi iniciado. Então praticamente toda a cidade pegou fogo. Horas depois, Lisboa, já sufocada pela fumaça, Lisboa foi invadida por uma grande onda, por um grande tsunami que derrubou todas as casas. E alguns estudiosos falarão a seguinte referência, que tanto a terra quanto o fogo e a água fizeram uma parceria para destruírem a cidade de Lisboa. Aqui nós podemos ver que foi algo pior, ao ponto dos homens olharem e tremerem e dizer que Deus é esse que está fazendo tudo isso. Se aqueles magos já diziam lá com a praga dos piolhos, isso é dedo de Deus, o que é isso então que vem sobre o céu? E o próprio Faraó estava sendo humilhado porque ele era o Deus que antecipava as chuvas, ele era o Deus que antecipava os momentos propícios para a colheita, ou os momentos propícios para o plantio. Ele era o Deus que imaginava se viria chuva ou se viria seca. O próprio Faraó e o próprio reino do Egito foi beneficiado pela vida de José, quando ele teve que interpretar o sonho de Faraó. A própria nação do Egito foi beneficiada por José, enriquecendo-se, e por conta disso tiveram muitos escravos, porque eles tiveram um recurso exacerbado e puderam ali comprar várias terras e assim consolidar a nação do Egito. Então nós vemos, meus irmãos, que Deus está pesando a mão, e tudo isso com o propósito de fazer com que o coração de Faraó venha a ser desfalecido. E, meus amados irmãos, algo muito interessante, que no versículo 31, o autor nos diz que o linho e a cevada foram feridos
pois a cevada estava na espiga e o linho em flor. Talvez vocês conheçam as famosas roupas de linho, né? O tecido de linho. Pois eu fiquei bem interessado nisso, porque o próprio linho é a planta que dá origem à famosa linhaça. A linhaça vem do linho, né? A linhaça dourada, para quem quer baixar aí os triglicerídeos. Mas vejam que o texto está falando que a economia do Egito estava para ser colapsada, porque tanto a questão das roupas, os tecidos que eram fabricados por meio do linho, quanto a questão dos alimentos, o próprio pão era feito de cevada e a cerveja deles também era um processo da fermentação da cevada, estavam liquidados. A economia do Egito iria sucumbir. Tanto o setor de roupas, quanto o setor de cereais. E isso é um grande terror, porque o próprio Senhor Jesus Cristo falou em Mateus, no capítulo 6, que é os gentios que ficam preocupados com o que comer e com o que vestir. Mas é muito interessante que em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus falou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, comida e roupa, vos serão acrescentadas. Então vejam, meus irmãos, que o Senhor oprimiu o Faraó para mostrar: veja, Faraó, você não é Deus. E a realidade que podemos ver aqui é que Faraó era apenas um fraco e necessitado. Bastava uma chuva de pedras para acabar com a sua autonomia de ser Deus e com seu reconhecimento divino diante dos homens. Amados, o que nós devemos fazer perante esse texto? Esse texto foi escrito para nós, crentes no Senhor. E a primeira verdade que nós podemos ver aqui nessa parte das Escrituras é que os gentios, meus irmãos, e os próprios ímpios, aqueles que não darão conta da mensagem do Evangelho, daqueles que não desejarão prestar contas a Cristo, daqueles que não o reconhecerão como Senhor e Salvador, eles próprios são preservados para isso. Em Provérbios capítulo 16, versículo 4 diz que o Senhor criou todas as coisas, até mesmo o ímpio, para o dia da calamidade. Então nós podemos ver que o Senhor estava segurando este homem com um propósito. É muito interessante que nos versículos 15 e 16, nós vemos aqui o propósito de Deus preservar Faraó. E esse texto, meus irmãos, ele é ampliada a sua explicação e colocada pelo apóstolo Paulo lá em Romanos, no capítulo 9, versículo 17, em que ele cita esse texto do porquê que Faraó foi preservado, para mostrar o poder e para que o nome dele fosse anunciado em toda a terra. Só que Paulo usou esse texto para falar o seguinte: que Deus se compadece de quem quer e Deus quebranta quem Ele quiser. Deus, Ele preserva, Ele salva aqueles a quem quer, porém Ele endurece a quem Ele quer também. E essa é uma grande verdade, meus irmãos amados, que nos mostra a soberania de Deus. E essa verdade nos traz alegria, porque nós estamos aqui não por causa do nosso interesse primário, não porque nós desejamos um dia sermos crentes, não porque nós fomos os primeiros a nos mover em direção a Deus, mas porque Deus, de forma graciosa, nos escolheu antes da fundação do mundo e aplicou em nós a sua bendita obra salvífica, transformando o nosso coração e colocando em nós, ou despertando em nós, o desejo de buscar a Deus. Esse é um texto que faz com que venhamos a comparar a nossa vida com a dos ímpios e mostrar que não há nenhum tipo de honra e de glória que nos faça diferente dos ímpios. Porém, nos faz também contrastar que nós só somos salvos, nós só somos povo amado de Deus por causa de Jesus Cristo. Em Mateus, no capítulo 11, versículos 25 a 27, Jesus exclamou:
num contexto em que vários fariseus estavam repudiando a mensagem de Cristo, Jesus exclamou dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu grado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. É muito interessante também o que diz Paulo lá na sua carta à igreja de Éfeso, no capítulo 1, versículos 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E esse texto nos mostra que Deus nos salvou, Deus nos regenerou, Deus nos transformou em povo de Deus, não porque ele se sentiu pesaroso em fazer isso, mas ele teve prazer, beneplácito, boa vontade em fazer de todos nós o seu bendito povo. Então, meus irmãos amados, reconheçamos também, embora Faraó não tenha reconhecido a sua fraqueza, a sua limitação, reconheçamos a nossa fraqueza, reconheçamos a nossa pequenez, reconheçamos que somos fracos e impotentes até mesmo para reconhecermos o Senhor como o Senhor da nossa vida, se não for pela ação do Espírito Santo dele na nossa vida. Vejam, meus irmãos, que Faraó, ele teve o privilégio de ter os seus movimentos de devocionais com Moisés. Deus disse: levanta-te bem cedo de manhã e apresenta-te a Faraó e dize-lhe, assim diz o Senhor. Ele teve o privilégio de ouvir a devocional da boca de Moisés, pois até mesmo qualquer pessoa que venha escutar uma devocional da boca de Moisés, e até mesmo da própria boca de Cristo, se ele não for um eleito, se ele não for um predestinado, nunca jamais será separado para a salvação. Nós vemos que este homem continuou de coração endurecido, continuou ríspido com a vontade, contra a vontade de Deus, e ele, mesmo vendo todas aquelas pedras de gelo caindo sobre a plantação, acabando com todas as suas lavouras, matando homens e animais, mesmo assim, ele continuou com o coração endurecido. Isso mostra a realidade da humanidade sem Deus. No capítulo 16 de Apocalipse, no último versículo, versículo 21, nós podemos ver que a mesma praga será derrubada, será deflagrada contra a terra, mas a reação que o escritor de Apocalipse nos diz é que mesmo com toda essa saraivada, com todos os granizos caindo sobre a terra, eles não se arrependerão e abrirão as suas bocas para dizerem blasfêmias contra Deus. Essa é a humanidade sem Deus. A história nos mostra alguns registros dos primeiros portugueses quando vieram ao Brasil, e alguns mencionam que os índios eram muito apavorados e muito místicos. Teve um fato que eles obrigaram alguns índios a fazerem alguns trabalhos, conseguirem um pouco de madeira, e os índios não quiseram. E aí eles disseram: olha, nós podemos e temos o poder de colocar fogo em água. E aí eles acenderam um pouco de cachaça, a cachaça pegou fogo, e os índios, apavorados com aquela cena, resolviam trabalhar para os portugueses com medo das punições, de todas as maldições que poderiam vir por conta daquele evento. Vejam, meus irmãos, que homens comuns, sendo iludidos por artimanhas comuns, são levados a obedecerem, mas com Deus é diferente. Homens que não foram separados para a salvação, mesmo o próprio Senhor Jesus Cristo aparecendo nos céus, eles não acharão ou não terão a oportunidade de se arrependerem. Eles não se arrependerão por sua própria vontade. Eles seguirão com o coração endurecido. Se Deus não aplicar no coração deles a obra salvífica, se o Espírito Santo não os fazer nascer de novo, se o Espírito Santo não regenerá-los para uma nova criatura, eles jamais alcançarão a salvação.
E isso, meus amados, nos traz uma grande alegria pelo que nós somos por causa de Cristo, mas também um grande dever. Porque, meus amados irmãos, nós devemos entender a nossa responsabilidade como servos do Senhor. Só pode haver salvação se houver, antes de tudo, pregação. Se não houver proclamação do Evangelho, tais homens não serão alcançados para serem renovados, para nascerem de novo. Nós precisamos, meus irmãos, termos esse compromisso na pregação do Evangelho. Talvez aqui você pense, puxa, mas nós não sabemos quem vai ser salvo. Sim, mas o Evangelho também é testemunho para todas as nações. Assim como Faraó não se converteu ouvindo a palavra do Senhor direto de Moisés, tais homens precisam também receber nos seus ouvidos o testemunho do chamado de Deus, o testemunho do anúncio, da proclamação do Senhor, que este mundo está prestes para ser visitado pelo grande Eu Sou, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e que nós precisamos proclamar aos quatro cantos da terra que esse dia está perto, está chegando. Então assumamos os nossos compromissos, meus irmãos. E uma outra aplicação que nós devemos ter, meus irmãos, é que, olhando para essas pessoas que ainda não foram alcançadas, nós não devemos nos achar melhores do que elas. Veja o que diz o apóstolo Paulo na sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 1, versículos 26 a 29. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Você consegue se ver nesse texto? Você consegue ver que não tinha nenhuma característica que pudesse chamar a atenção do Senhor em salvar a sua vida? Você consegue perceber isso? Se você consegue perceber que você foi salvo por conta da misericórdia de Deus, então alegre-se, exulte, faça com que sua alma venha glorificar esse Deus verdadeiro que é bendito.